Vamos lá tentar ficar, ó. Lina continua chamando seus seguidores. De novo o problema. Parece uma... Deixa eu ver se é a Ivana aqui. Lina chegou. Lina na Bahia. Fabulosa. Quer dizer, fabuloso. Publicar. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui. Engraçado. Na outra hora apareceu. Fixar. Não tá fixando. Porque só já, só já. Celinha entrou, dona Celinha. Colar, publicar. Seu Henrique Guzmão, você apareceu agora. Vou até acenar para você, dizendo que você podia participar. Eu não sei o que que acontece. Tem uma bolinha aqui. Olha só vocês voltando. Obrigada, gente. Obrigada. Eu tô conseguindo publicar, mas não fixar. Foi uma coisa assim meio, ó, fixo. Por que não? Estamos aguardando a professora Ivana Bentes. Ela estava saindo de uma reunião na faculdade de comunicação ou em algum outro lugar, uma live, uma outra live. E a gente tá aqui aguardando ela. Não consegui agora de novo fixar comentário. Fixou. Ok. Cíntia Nogueira, Henrique, Lina, Henrique, Val, Valéria, Valmir. Ficou fixo. Agora, inacreditável a tecnologia, viu? Tá aparecendo agora aqui que eu não posso chamar ela, peraí. Enviar solicitação, peraí, não. Não. Ah, reuniões não FRJ são intermináveis. Menino, deixa eu te falar uma coisa. Semana passada, de novo, vou fazer referência a Jean, porque foi o que exatamente aconteceu com ele. Ele fez uma live, ele tentou fazer uma live com um professor nosso há 25 anos atrás, né, no período da Facom, e ele não conseguiu, por algum motivo, ele não aparecia aqui para chamar. Será que é o caso dela? Não, que ela teria avisado. Henrique falou de novo, não pode participar. Tô esperando que ela apareça. Não aparece. É... Vou esperar mais um pouco. Aí Jean, o que é que terminou fazendo? Cancelou a live. Maranhão, Gustavo entrou. Vou assinando, vou conversando com vocês. Gente, aqui, Débora. Vou esperando a professora Ivana. Ela não me respondeu depois, me enviou o link por aqui, enviei. Então, a gente continua aguardando, né? Continuo aguardando. Tô achando que isso é combinado, é uma performance. Não me dê ideia. Não me dê ideia. Isso já aconteceu em uma live. Me conta, gente, que eu tinha que confirmar em algum canto se você tinha mais que 18 anos para seguir a pessoa. Professora Maria Helena, chegando aqui. Olha que honra. Gente, isso eu já vi isso acontecendo em lives que eu assisti. Arnaldo, um beijo para você. Eu vi isso acontecendo com pessoas. E uma delas foi com a Maria Marighella. A pessoa não aparecia, mas ela ligava e salve, meu querido, salve. Que, que, que louco. Bom, sempre tem que acontecer alguma vez. O pior é o seguinte. O pior
Eu posso. Não, eu não vou. Cadê? Valme, gente, se ela falasse alguma coisa aqui no... Eu fiquei agora fiquei preocupada, né, gente? Eu fico preocupada. Rio de Janeiro. Olá, eu vou ter aqui, olá. Bruno Souza, Marcelo, Cintia, eu tenho tanta coisa para falar com você. Menina, seu nome apareceu aqui várias vezes. Gente, o pior é o seguinte: parem de me dar corda, porque eu tô com vontade já de fazer um negócio, é muito doido. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o meu pequeno pacote Parece que eu vou apresentar uma tese de doutorado, olha pra isso. Eu fiz 20 páginas de anotação. E bonamente, gente. Oi, querida, tudo bem? Eu achei que era no computador, Bem, aí estava tentando, esperando um link de plataforma, quando eu vi que era celular, Instagram, aí tive que tirar o celular do lugar. Enfim, essas coisas que acontecem. Mas está tudo ai, que certo. alegria! Obrigada pelo Que convite. alegria de ter você aqui. Obrigada, Prazer. viu? Obrigada a vocês aí pelo Prazer todo convite. meu. Vou botar agora aqui direitinho, porque eu tava mexendo para botar esse fixo aqui embaixo, que eu ainda tô descobrindo as coisas também. Sabe assim? Tá. Bota esse nome fixo, o que que é, como é que a gente começa. Mas, assim, a primeiro lugar, eu preciso começar dizendo muito obrigada. A gente nunca teve tão sobrecarregado quanto É esses uma tempos de loucura. quarentena, né? É. Não dá uma loucura? A gente sai de uma live, vai para uma reunião, sai de uma reunião, vai para uma conversa, faz uma conversa, vai para um WhatsApp. Então, assim, olha, super obrigada, porque eu sei que você estava numa reunião. E os meninos estavam até brincando aqui, dizendo o seguinte, ó, se for reunião na UFRJ, não acaba. É verdade, a gente acaba a reunião nunca acaba. A reunião não acaba, não termina, então continua. Então, muito obrigada. Na verdade, falar sobre as ligações do acervo Martim com Glauber é um sonho grande, e eu acho que a gente não vai esgotar assim nem 10%, sabe, Sem da dúvida. história toda. Mas eu acho que a gente tem muito que conversar. E eu tenho que, na verdade, começar dizendo para você que eu sou sua fã, leitora. Tem que começar dizendo a verdade. A gente depois vem, sabe? Depois vem a performance da loucura, depois vem Glauber. E vai vir. Mas, assim, realmente sou leitora durante a faculdade de comunicação. Seu livro era obrigatório na Bahia, né? E deveria e deve ser, continuar sendo. E quando eu fiz o mestrado, e era sobre o jornalismo baiano, então não tinha como fugir de Glauber e o jornalismo baiano. Incrível. Você sabe que o outro livro que eu não escrevi, esse era o Cartas, né? Cartas ao Mundo, É. as cartas do Glauber, né? Dos 13 anos aos 42. E o segundo projeto que eu cheguei a buscar no acervo era o Glauber jornalista. Então, eu vou contar lá sobre ele, Ah, XYZ. Glauber jornalista. Todas as entrevistas que o Glauber deu, os textos que ele escreveu para o Pasquim, os textos que ele começou a escrever na Bahia. Então, a gente fez uma... Eu tenho tudo a gente digitou, mas a gente não chegou a publicar. Mas, enfim, fica aí a vocês ideia. guardaram, tá no acervo do Tempo Glauber? Está no E acervo e a vocês, gente digitalizou. Então, eu tenho, né? graças a Eu Deus. e o Samuel Averbug, está tudo na Cinemateca Brasileira, que é hoje, né? É um lugar que está em perigo, né? Em risco, a Cinemateca É. Brasileira, né? Vocês sabem, está fechada, né? Então, tudo que está lá, o acervo do Globo inteiro está lá, né? Não só a correspondência, mas o acervo completo que saiu do Rio de Janeiro, foi para a Cinemateca Uhum. Brasileira, por comodato, os filmes, as matrizes de Glauber, e a Cinemateca está fechada. Então, eu acho que é bom a gente começar até falando desse contexto da cultura no Brasil. Você inteiro de Glauber, de todos os cineastas brasileiros, a correspondência, tudo está incomodado por 20 anos. Foi feito isso, né? Enfim, Dona Lúcia Rocha ainda estava viva, a família, que era um lugar seguro, a Cinemateca Brasileira, um lugar seguro na América Latina de Assis.
e hoje está numa precariedade, né? Os funcionários demitidos e a Cinemateca Brasileira fechada. Ela E, está fechada, sem praticamente fora a segurança física, ela não está com uma segurança institucional, ela não está com a segurança técnica, que é a mais importante, né? Porque a gente está lá com penetrato de celulose, exato. extremamente. Então, Eu estava assim, falando semana passada. Uhum, não, você que pode trabalha com falar. acervo, né? A gente fala tanto do acervo, assim, esse livro do o Cartas ao Mundo, ele só foi possível porque uma mãe, Dona Lúcia Rocha, né, zelou, guardou, passou papelzinho por papel, até papel que o Glauber escrevia e amassava e jogava no lixo, ela ia lá, pegava e passava, né, e guardava. Então, porque a gente teve uma mulher, uma mãe que foi uma curadora e uma servista e que entendia e pensava na posteridade, né? Senão a gente não tinha uma parte do acervo do Glauco. Outra, um acervo que foi público aqui no Rio de Janeiro, né? Mas que acabou Uhum, justamente no governo Temer, que era uma casa na Rua uhum, Sorocaba, onde eu fiz toda essa pesquisa, ao lado do Museu Vila Lobos, né? Enfim, um casarão que foi obtido uhum. pela dona Lúcia Rocha, que tinha os filmes, que tinha tudo, né? Assim, eu digo que era a tumba do faraó. Quando eu entrei lá, eu enlouqueci, né? De tanto material, dos desenhos, né? Tudo, que era a minha tese de doutorado, que eu não ia para falar de carta, eu ia pesquisar Glauber, mas quando eu descobri a correspondência, e só para lembrar que isso tudo assim dependeu de uma pessoa da família, né? E a gente tem vários artistas brasileiros, cineastas, artistas plásticos, que não têm uma Dona Lúcia Rocha para zelar e para guardar, para chegar na Cinemateca Brasileira, chegar no Estado, e aí quando chega no Estado a gente tem uma mudança de governo que torna de novo tudo que foi preservado risco, né? Eu acho que assim é um momento assim para a gente lembrar disso. Você que é, né, Ivana, você está diretora. tocando na ferida sobre a memória do século XX, de quem fez o século XX. A gente aqui no Instituto Martim Gonçalves, a gente está exatamente numa passagem. A gente costuma estudar da seguinte forma: os primeiros guardadores são a própria pessoa e a família. A gente tem uma lacuna, tem várias lacunas institucionais. Ou, quando muito, as instituições, elas são mixadas, elas são uma pessoa, elas são quase uma pessoa que faz aquilo e que dá o nome da instituição. Exato. Então, assim, em relação ao teatro, por exemplo, a gente está colocando de 1950 para cá, a gente está com muita coisa em risco. Basicamente, porque as pessoas que guardaram isso já faleceram, que eram os próprios artistas, Exato. deixaram para parentes próximos que estão envelhecendo também e partindo. Então, existe uma lacuna institucional onde, na verdade, não tem mais ninguém da família que tome conta, não há espaço institucional para receber, os que existem estão superlotados, então a gente está com um grande problema de memória, de processamento da memória. Na verdade, para processar a memória, a gente precisa de documentação. Sim. E Sem veja, documentação. como você falou, esse vácuo entre a família e os primeiros acervos, sejam privados ou mesmo que estão dentro das universidades, né? Eles são muito importantes, mas aí você tem os acervos públicos. O problema hoje no Brasil é que os acervos públicos estão em risco. E risco não é um risco, é um risco calculado, né? É um risco produzido, né? Ou seja, quando você É um tira o projeto. é um projeto de destruição de acervo de memória, de reescrever a memória do Brasil. Então, realmente, a memória do Brasil do século XX, da arte, da cultura, está em risco hoje, quando a Cinemateca Brasileira do Brasil está fechada com seus funcionários, não é isso? Foram técnicos demitidos, pessoas como Olga Futema, que, sabe, que tinha uma expertise gigante e que está sendo gerido por figuras que, enfim, que não tem nenhum amor, nem pelo país, nem pelo acervo, nem pela memória. Então, é um momento muito difícil. É lá, na Cinemateca Brasileira, que está toda a obra de Glauber Rocha e de todos E os 200 artistas mil brasileiros. filmes. E Filmes. Eu estou 200 mil trazendo o Glauber filmes. porque é o nosso tema aqui da discussão. E porque, sabe, assim, para me chegar nas cartas, assim, ao longo de toda a vida dele, ele vai enumerando onde estão o baú que ele carregou a vida inteira pelo Brasil, pelo exílio, pelo mundo, com as cartas, com os roteiros, com as obras inéditas. Então, ele tinha um sentido da posteridade muito grande, um sentido de arquivismo
vista, né, é muito forte, né? Então, se assim, uma pessoa que zela pela Entendo. memória, o que a gente tem do Glauber hoje é a sobrevivência, né, que passa por isso que você colocou, pela família, pela figura do próprio artista, e chega no Estado, e o Estado agora tem um projeto de destruição da memória. Então, a gente tem que estar muito atento nesse momento, né? Porque senão, como você falou, o século XX no Brasil pode desaparecer. Uma parte dele. Pode dizer. Enquanto imaginário, Exato. enquanto visualidade, né? E no que aconteceu. A história de Martim também é muito parecida em relação a isso. Ele era um artista muito zeloso sobre sua própria produção. E, basicamente, o que constitui o Instituto hoje, o Instituto não tem sede, o Instituto tem 3 dotações documentais. A primeira é da família, de Pernambuco, que ele é pernambucano, depois ele veio para o Rio de Janeiro, depois foi para a Bahia, depois foi para São Paulo, depois foi para a Inglaterra, meio baiano do mundo, pernambucano do mundo também, mas o acervo base foi guardado por uma irmã muito zelosa, muito fã também, e ele, quando ele retornou para o Rio de Janeiro, ele trabalhou muito, na verdade fez uma parceria criativa de 10 anos com o cenógrafo Hélio Eschbauer. Sim, E o maravilhoso. Hélio, o Hélio guardou isso tudo com muito zelo. O zelo que a gente está aqui discutindo, que é o zelo do familiar, É. né? Nesse sentido mesmo do familiar que acha que sabe a importância, porque mesmo nos institutos públicos não se sabe a importância, não se cuida, então não é familiar. Aquele material não é familiar, aquele material às vezes não é bem cuidado. Depois que eu criei o Instituto em 2017, o Hélio me deu a parte dele, que era do Martim, que tinha ficado com ele nessa parceria criativa, e também tem o material que eu juntei ao longo de 20 anos de pesquisa, que eu praticamente pesquiso ele desde o TCC de jornalismo. Né? Eu venho da escola de teatro e da escola de comunicação. Falar sobre Martim Gonçalves é falar sobre a produção do teatro moderno e do cinema baiano, da gênese de um tropicalismo ali também, de um cinema novismo ali, dentro da escola de teatro. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Sobretudo a relação entre os dois. Mas assim, meio que para começar, já tendo começado, eu queria te perguntar uma coisa, assim, que é meio uma brincadeira também. Glauber falava, é a frase mais conhecida de Glauber, né? De que o cinema é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. O que é que você acha que Glauber pensaria sobre hoje que todo mundo tem uma câmera na mão? Sim. Eu acho que a utopia glauberiana, né, desse cinema autônomo, desengessado, né, ela se massificou. Isso é extraordinário. Eu escrevi para a Mídia Ninja um texto agora, 2 semanas atrás, até que deu ensejo a essa nosso encontro hoje, que era o Glauber YouTuber, né, que é um pouco isso, assim, o YouTuber, essas figuras, né, de influência digital, que é isso, né, que está em casa, eu estou aqui falando contigo do meu celular, né? Então, essas experiências, né, de virtualização dessa produção de imagens, dessa massificação, onde qualquer pessoa, Uhum. né, né, se apropria, né, faz uma apropriação tecnológica, seja né, como eu falei, das câmeras profissionais, amadoras, tem aplicativos de edição, de filtro, né, assim, que pode trabalhar com audiovisual no cotidiano, né, se massificou. E é incrível quando o Glauber falava, né, de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ele estava falando de uma novidade, que eram as câmeras leves, né, que era a possibilidade do cinema com som direto, era uma mudança tecnológica, né, que era essa diminuição do tamanho das câmeras, Passagem. que proporcionava essa câmera na mão, porque as câmeras eram pesadíssimas, com tripés, eram fixas, né, do cinema clássico. Né? Então, essa câmera no ombro, essa câmera na mão, esse som direto, né, que Glauber
conhece, que a geração dele conhece nos anos 60, produz uma mudança de linguagem, né? Já era essa câmera meio corporal, que eu estou com ela aqui, ó, estou Aham. perto de Fazer um mim. experimento. Exato. Então, assim, é extraordinário, né? Porque ele tem essa visão, né? Essa visão, ao mesmo tempo, de uma tecnologia produzindo linguagem, de uma experimentação a partir de uma tecnologia nova, né? Essa ideia de uma câmera colada, né? Como se fosse quase que uma expressão direta do mental, da mente, né? Essa câmera, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, é muito pouco, né? Uma ideia e uma câmera. E é incrível, né? Porque ele está, de certa maneira, antecipando nessa segunda revolução tecnológica, né? Essa segunda explosão dessa nossa experiência com a tecnologia que a gente está vivendo hoje. É o Glauber YouTuber, é o Glauber, né? É o Glauber que poderia estar, sem dúvida, né? Em qualquer uma dessas nossas telas, falando, se expressando, produzindo linguagem, fazendo política, sendo que polemista, né? Então ele também ele é uma figura do intelectual, né? Artista público que se pronuncia sobre o Brasil, sobre a economia, né? Enfim, que transita pelos vários campos, né? Então eu acho que assim, o Glauber nunca foi tão atual, a figura do Glauber, né? E ele fez essa experiência não só no cinema, né? A câmera na mão e uma ideia na cabeça, Deus e Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, mas num programa de televisão, que eu até escrevi sobre ele, exatamente nesse texto do Glauber YouTuber, né? Que é o Abertura, na TV Tupi, 79, 80, né? A abertura política começando, né? Depois da ditadura militar. Ele faz um programa com esse nome e ele fala exatamente como eu estou aqui, assim, é Glauber, e aí ele vai mostrando a casa, ele vai mostrando as coisas, ele vai para a rua, ele filma com uma liberdade chocante. A Paloma fez um documentário agora e está concorrendo em Cannes sobre o Abertura, né? O nome do documentário é Antena da Raça. E ele quebra então, todas assim, as regras do jornalismo, justamente sem mal barbeado, né, improvisando, falando de política, falando de estética, falando de arte. É incrível, uma liberdade absoluta, né? Então, o Glauber ele foi avançando nessa liberdade que ele propôs, né? Nessa frase de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E a realidade foi acompanhando o Glauber. Né? Ele, de certa maneira, ele traz essa proposta e o mundo foi virando glauberiano, nesse sentido. Né? Ele foi fazendo o máximo que ele podia com a tecnologia de então para que ela se tornasse leve nesse diálogo entre cabeças, né? Cabeças pensantes. Ele fazendo também uma paródia. Exato. E nessa criação de linguagem com o mínimo, né? Porque eu acho que tem uma questão no cinema novo, que tem uma questão no cinema dos anos 60, eu acho que no teatro, né? Assim, o que uma geração fez o máximo com o mínimo, né? Uma economia de recurso, uma economia tecnológica, até diria, tecnológica não, mas uma economia de recurso material, né? E o máximo de expressão em termos de linguagem. Então, isso é tão importante para qualquer jovem, por isso que eu digo, essa máxima glauberiana, ela sempre que um jovem, uma menina pegar uma câmera e começar a fazer algo que lhe veio, né, o que ela pensou que seria impossível fazer, ser uma grande estrutura, e começar a fazer, a gente vai estar diante de uma experiência glauberiana nesse sentido. Né? Então, é uma máxima que é atualizada todos os dias por qualquer estudante. Mas e para além da técnica? Para além da técnica, e aí também um exercício especulativo para você que tanto leu, né, o que Glauber escreveu, para além da técnica. Sim, o que você acha? É um posicionamento político, né? Que diz que simplesmente você pode projetar o teu mundo mental, né? E expressar o teu mundo mental, né? Com a tecnologia que está na tua mão, né? Por isso que eu digo assim, né? É muito simples, com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, você pode... É uma crença total no cinema como uma possibilidade de transformação do mundo, que eu acho que é incrível, que é um momento de uma geração onde o cinema aparece, né, como esse lugar
da expressão política, da transformação, do imaginário que não existia sobre o Brasil, sobre sertão, sobre favela, sobre os nordestinos, né? É uma atualização do Brasil com ele mesmo, né? Que eu acho que a gente está vivendo nesse momento. Quando a gente fala de um cinema vindo da periferia, um cinema vindo das mulheres, um cinema LGBTQI. De novo, a gente está retomando, de certa maneira, é um cinema novo de novo. Né? É o cinema novo, de novo, feito por uma outra geração. Por isso que eu digo assim, essas propostas, né, do Glauber, dos anos 60, do cinema novo, do cinema experimental, do cinema underground, elas estão absolutamente vivas. Não tem nada de datado. Não tem data. Quer dizer, tem data, sim, mas eu olho para o Glauber, eu vejo uma eterna juventude nas propostas de Glauber. Quando você recolhe, quer dizer, é um recorte de cartas, Isso. né? É um livro robusto, como a gente sabe, é um livro robusto, Cadê? Deixa eu e pegar. ainda assim um recorte de cartas. O que te impressionou aqui para quem... Ah, tá aí o livro. Olha aqui o livro. O livro tá marcado pra caramba, pra chuchu, para dar um exemplo, para usar uma gíria de época, pra chuchu. O que mais te marcou na hora de ter que selecionar, assim, mas que Isso. sabe? Primeiro foi assim, o impacto de chegar no acervo e se dar e ter essa relação com a fonte primária, né? Eu acho que assim, todo mundo tinha que ter essa oportunidade de entrar em contato com esses materiais brutos, é isso, é a carta, é o desenho, tinha no meio do acervo do Glauber, enfim, tinha nota fiscal, coisas médicas, assim, é a vida das pessoas. Se eu mostrar o meu quarto aqui, vocês vão ter ideia da bagunça que não, que é de todos nós, né? Os nossos quartos que são agora estúdios, né? O quarto virou estúdio, outra coisa bem clauberiana, né? O quarto virou estúdio, virou fábrica, virou tudo. Mas assim, a primeira coisa que me impressionou primeiro foi o quantitativo, né? Então, eu tinha no acervo 500 cartas. Dessas cartas, eu selecionei 265 ou 4, né, que estão no livro, né? E, assim, me impressionou a quantidade, ou seja, a escrita por Glauber, ela é tão decisiva quanto a produção de imagens, né? Então, a gente conhece o Glauber cineasta, mas o Glauber escreveu não só essas 500 cartas, mas, né, os roteiros, os textos para jornais, ele era um polemista, ou seja, esse Glauber escritor, esse Glauber jornalista, esse Glauber da escrita, ele é muito forte. Eu não tinha essa visão. Então, a entrada, né, o meu contato com a correspondência me deu a real dimensão do Glauber escritor. O Glauber, em que a expressão escrita ela é decisiva. Né? Então, me impressionou, claro, a quantidade e me impressionou como as cartas eram as formas de Glauber articular uma rede. A rede do cinema novo, a rede a rede política. Então, ele tem cartas, né, dizendo que tem que ser feito para o Cacá Diegues, para o Gustavo Dal, né? Ele dispara missões, ele articula, ele escreve sem parar, ele escreve para o produtor, ele escreve para político, ele fala com o Darcy Ribeiro. Então, assim, né? É a plataforma que a gente chama hoje de rede social, né? A plataforma de conexão de Glauber é feita através da correspondência. Isso é incrível quando você vê toda a teia de um momento histórico apresentada a partir de uma figura, Glauber Rocha, e na correspondência. Então, eu fui reconstituindo, né? A primeira carta dele ele tem 13 anos, a última carta dele é de julho ou de agosto. Não, agosto ele morre. É de 1981, é do ano que ele morreu, de julho, assim, 3 meses antes de morrer. Então, né, essas cartas. Então, assim, né, você tem a ilusão de recobrir uma vida. Claro que é uma ilusão, né? Que uma vida é muito mais complexa que as cartas, né? Mas aí, na seguinte cronologia, eu fui, né, passando pelas principais fases da vida do Glauber. 53, essa carta, sabe, com 13 anos de idade, ele falando de Schopenhauer, falando do Brasil, falando incrível para o tio dele, né? Até as últimas cartas onde ele escreve que Sintra é um belo lugar para morrer. Ele ali na Sintra, eu fui a Sintra agora fazer eu brinco que é turismo teórico, turismo cinéfilo. Fui a Sintra,
cidade linda, com montes, uma cidade assim, pequenininha, né? E aí ele vai dizendo, estou aqui olhando para esse cenário próximo do mar, onde os navegantes vieram, esperando a volta do rei de Dom Sebastião, mitologia. É muito lindo, né? E você tem... Eu não conheci o Glauber, né? Então, eu soube da existência do Glauber em 1981, quando ele tinha morrido, e só vim entrar em contato com a obra dele no aniversário da morte dele, que se exibiram vários filmes. Agora, você entrando no acervo, você começando a ler as cartas, você fica íntimo da pessoa. Você entra na cabeça, você tem essa ilusão de que você... Eu chegava a sonhar com o Glauber, né? Com ele falando, de tanto que eu lia, de tanto essa escrita é íntima, né? Então tem as cartas das mulheres, tem as cartas para os cineastas, tem as cartas de produção, né? Enfim, então, e o que mais me chamou a atenção, além do quantitativo, além da rede que ele articula escrevendo cartas, é que o Glauber não tinha vida privada. A vida íntima e privada dele é pública. Minha próxima pergunta. Minha próxima pergunta. Você joga a bola, eu vou pegar. Sabe o que é? Assim, a gente lendo o Glauber nos jornais e lendo as cartas dele, a sensação que a gente tem muitas vezes é que ele está sempre falando para uma determinada plateia ou posteridade. Não tem isso? Ele está comunicando, não é uma... Mesmo no íntimo, ele não está sendo pessoal. Ou, né? Ele está falando sempre para alguém ouvir no futuro. E no que ele faz aqui na Bahia... Eu acho que pessoal. É porque assim, ele não... É porque eu acho que a nossa ideia de intimidade, né, ela talvez, não sei. É porque eu acho que ele dissolveu a linha entre o pessoal e o coletivo. Eu acho que, assim, sabe, é menos a plateia. É ele dissolvido, ele é isso, 24 horas. Ele 24 horas está falando do Brasil, quando ele fala das mulheres, ele fala do Brasil. Quando ele fala do cinema, ele fala das mulheres e do Brasil. Ou seja, não tem uma distinção, né? Mas eu entendo não que você tem está falando linha. dessa plateia, me parece que é o mundo mental dele. Ele está num fluxo com o mundo, né? Ele está em fluxo com o mundo. Por isso que eu digo, ele não tem vida privada. Nesse sentido, você não encontra onde está a vida privada do Glauber. Tem cartas lindas para Paloma, né? De Cuba, ele dizendo, eu estou aqui, é uma segunda Bahia, me sinto na Bahia, em Cuba, né? Assim, ele vai explicando coisas para ela difíceis na carta, de novo, né? Mamãe, quando escreve para Dona Lúcia, mas eu, assim, não sei se é uma plateia para a qual ele escreve, ou se é a posteridade, talvez sim, porque ele tem uma... Ele tem um centro. Ele tem a percepção que ele é importante para a cultura brasileira. Ele se dá essa importância, né? Mas assim, eu acho que é um processo talvez mais amplo que isso. Assim, é meio que a carta e a escrita é uma autoanálise o tempo todo dele, do Brasil, né? Mas concordo contigo. Nos jornais também, né? Nos jornais você também vê esse tom. Também. De autoanálise, Brasil, a preocupação. Por isso que eu digo, quando você lê as cartas junto com os textos para jornais, né, quer dizer assim, tem a mudança de linguagem não é tão grande. Por isso que eu digo, é o mesmo fluxo de pensamento. Né? Você lê os roteiros, você lê as cartas, você lê os textos. Sabe aquelas personagens que eles pecam pelo excesso de sentido? É muita coerência, é muita a linguagem, né? E aí você vai para o filme, né? Claro, a linguagem cinematográfica ela tem a sua peculiaridade, claro, ela é diferente da escrita, né? Porque, enfim, ele pensa por imagens, né? Mas, sem dúvida, mas os escritos... Por isso que eu queria publicar esse livro também, que é o Glauber Jornalista, XYZ, porque ele é meio que em fluxo, eu fiquei empolgada. Eu acho que eles continuam a correspondência, né? Ele guardou esse acervo também da produção textual dele para os jornais? Também está no acervo? Olha, tinha muita coisa lá, né? A gente foi à Bahia, né? Nós fizemos pesquisa. O tempo Glauber estava lá na época, né? Não, mas tinha uma parte do acervo
Aí agora deu um branco aonde que eu pesquisei, mas assim, a gente foi em acervo de jornal, a gente buscou acervos particulares em Salvador, não é isso? Encontramos assim, em relação à correspondência. Aí eu comecei a ver, Uhum. encontrar no próprio acervo Tempo Glauber, né, os textos jornalísticos, né? E aí a gente foi Uhum. procurar o acervo do Pasquim, tudo guardado, porque Dona Lúcia guardava tudo que saía sobre o Glauber, né? Ela guardava Uhum. uma parte, outra parte a gente foi encontrar em Salvador e nos acervos que sobraram dos jornais. Né? Daí é tão importante, né, você ter esses acervos, né, da imprensa, do jornalismo, né? É decisivo. É Então, essencial. mas E uma grande parte estava no desculpa. acervo do Tempo Glauber, né? Estava Pois aqui. é, então eu pego esse gancho já para também falar sobre um outro medo, no sentido do acervo do jornalismo baiano que está em Salvador, que está se deteriorando também na nossa Biblioteca Central dos Barris. Por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa de Ah, mestrado, pesquisei lá também. o material ele ainda estava acessível. Hoje ele não está mais acessível. Ele Ou não seja, tem como você mais entrar em contato com as críticas publicadas no Jornal da Bahia, com o Diário de Notícias. Existem lacunas gigantescas. A situação da biblioteca ela é, é realmente crítica. sim, a gente teve uma Então, né? biblioteca assim. Né? E era isso, aí você encontra aquela pessoa que zela, que guarda, né? que preserva. Aí a gente vai dando valor a essas pessoas que têm o sentido, né? Da memória, né? Uhum, Incrível, né? Que são uhum, os guardiões da memória desse país, que sem elas a gente já teria perdido muito mais coisa. Né? Mas às vezes é isso, você tem um artista que não tem uma família que tem essa percepção. Né? E aí exatamente. vai ficando pelo caminho. Onde estão os acervos pessoais do Joaquim Pedro de Andrade? Onde está o acervo pessoal de todos os grandes nomes do cinema novo, do Leon Risman? Eu sei Uhum, que né, tem figuras da família, mas onde é a referência? Eles estão na Cinemateca Brasileira? Eu espero que sim, né? Mas, assim, de uhum, novo, estão nesse lugar que agora também está em risco, né? Então, assim, tinha que ter um é. pensamento, tinha que ter alguma, nesse momento, acho que a gente tinha que ter algum tipo de movimento, sabe? Né, de quem está à frente, né, nesses lugares de salvaguarda, né? Quase que uma operação de, sabe, de salvação da espécie a ser vista e dos acervos e dessa memória, porque ela corre risco, como você falou, né? O que foi Ah, digitalizado, é. né? Por exemplo, quando eu entrei no Uhum, Tempo Glauber, o acervo não estava digitalizado. Dona Lúcia Rocha, que eu amo, né? Que me, assim, com confiança total, ela pegava um bolo de cartas e me entregava na minha mão. Eu ia até a esquina fazer cópia e voltava. O que xeropada. uma loucura, né? Que assim, né? Uhum, Claro, e era uma relação de confiança pessoal dela comigo. Né, que nem se faz uhum, isso, né, em acervo nenhum, você não pode tirar o documento de dentro do lugar. Mas assim, ela ainda uhum, estava construindo, ela estava organizando, e foi uma relação de confiança que me proporcionou uhum, pegar, né, nesse material, era o original mesmo. Né? Então, levou um tempo para uhum, digitalizar, levou um tempo para sistematizar, não é isso? Então, é, foi, uhum. foi digitalizado, né? Mas, assim, como é que eu entro? Nesse momento, eu não sei se tem como acessar. Não tem, Não tem. não tem, Ou não seja, tem. está prisioneiro do espaço que está É, fechado. É um exatamente. escândalo isso. É, não, isso é um crime, isso é um escândalo, um crime, É, isso é um projeto, isso é um processo. Quando você fala sobre. Quando a gente está falando aqui sobre a memória do século XX, é um dos pontos que a gente discute muito, tanto no Instituto Martin Gonçalves, quanto no grupo de pesquisa que eu faço parte, que é de História do Teatro Brasileiro. Primeiro porque os acervos, eles se conectam, né? Os acervos têm capilaridade uns com os outros. Às vezes a gente está com uma pecinha aqui, mas é a outra, do outro sim. acervo que vai fechar. Aqui, por exemplo, no acervo de Martim, tem muita informação sobre a formação de Glauber. Ah, é? Filha. Tem muita foto, como ele entrou na universidade, como ele saiu da escola de direito, como ele entrou no jornalismo, o que ele queria com isso, quando ele saiu de Salvador. E tem uma carta-resposta que é publicada na imprensa, porque assim, eu sou baiana, uma vez que a gente sai de Salvador, a gente entra num lugar muito complexo.
porque a gente parece que trai o lugar de onde a gente saiu, sabe? Você está traindo. E o Glauber fala sobre traição. Eu tô traindo, né? Essa noção de ter. Mas aquela geração toda de atores formados por Martim Gonçalves, ela vai falar sobre isso, da necessidade de sair de Salvador. Estava super bem formada. Foi durante um período muito curto a escola de teatro de Martim Gonçalves, na verdade. Quando eu comecei a pesquisar, e aí eu entrava, uma coisa que eu quero te perguntar é se tinha mais coisas, eu não sei, assim, é difícil também para você lembrar depois de tanto tempo, mas se tinha mais cartas sobre Martim Gonçalves que não foram editadas e entraram no livro, por exemplo. Olha, Se isso era uma presença. Não, do Martim Gonçalves especificamente, assim, eu acho que eram poucas, sabe? Esse período da década de 50 não tem tanta carta, assim, né? Eu acho que vai ter mais cartas depois, né? Porque, assim, ele começa a se corresponder com o Rio, né? Rio de Janeiro, mas aí quando ele sai de Salvador, ele passa a se corresponder, é isso, aí ele passa a Com o mundo. viajar, é o mundo, né? Então, assim, não tem tanta. A década de 50 não tem tanta coisa, né? No acervo, né? Então, assim, mas, de novo, assim, como você está falando, como é que a gente tem acesso até para reconsultar, até para dizer, eu hoje até, é isso, estou de fora dessas 500 cartas, não saberia te dizer tudo, porque era muita coisa, uma leitura, foi um tempão de leitura para a gente selecionar essas, né? Tinha os desenhos estão provavelmente estão na Cinemateca Brasileira, tá? Que chegaram a ser expostos no Centro Cultural Banco do Brasil, os desenhos do Glauber lindíssimos, né? Então, as cartas, os roteiros, os desenhos, né? Os textos jornalísticos, alguns ainda datilografado, o original que foi publicado, não é isso? Então a gente teve acesso a isso tudo, né? Levou essa segunda leva. Eu vou até buscar aqui no meus HDs, depois que eu sair dessa conversa aqui, né, para saber se eles estão todos lá, né? A parte do jornalismo, né? Porque era um livro pronto para publicar. E talvez seja o caso da gente, assim, sabe, dar luz a mais material que tá trancado agora na Cinemateca. Né, que tá... Ainda na época da minha tese, o Tempo Glauber tinha um site. Exato. E você podia acessar pelo menos o que se tinha, né? O que tinha lá. E aí fiz uma listagem, por exemplo, de cartões postais que eles trocaram quando viajaram, cartas de um para o outro. O Martim foi padrinho do casamento de Glauber com Helena Inês, em 1959. E ele foi padrinho também de Paloma, quando Paloma nasceu. E eles eram a intimidade. Às vezes eu tenho uma sensação, como historiadora, eu tenho a sensação de que a intimidade, ou melhor, eu vou refazer a pergunta: onde é que ficam os documentos primários de uma real intimidade? Você está me entendendo? Porque entre uma distância, você precisa mandar um e-mail, você precisa mandar uma carta, você precisa né? Mas alguém que convive com você, aí eu tenho o quê? Eu tenho as fotos do menino Glauber sentado na mesa dos professores da escola de teatro, uma coisa raríssima, porque ele era um dos poucos alunos que tinham acesso a essa cúpula, né, dos professores, de estar sentado e conversando. E aí você vai fazendo as inferências. Olha a proximidade. Sim. Onde é que vão ficar as marcas da história, né, para a história poder ser contada, dessa intimidade, o que rolou nessas conversas. No teu próprio, eu acho que aqui, aí numa seleção dele, eu acho que eu só queria fazer uma referência que é bem direta à formação que ele recebeu do Brutus Pedreira. O Brutus é uma figura que eu procuro o acervo, Ivana, há muito tempo. Tem uma galera que eu fico atrás, assim. Eu comecei a receber meio que a contragosto, mas ao mesmo tempo não tem jeito, fazer isso, ou como eu ouvi, vai para o lixo, vai querer. Recebeu acervo, sabe? Dos companheiros de geração. De geração, entendeu? Eu comecei a receber do Anatólio, recebi acervo de professores contemporâneos a ele, de Ana Edler. Era isso ou o descarte,
Incrível, Então, a né? gente que é por exemplo, o Instituto hoje, ele é ligado de uma forma muito tênue à universidade, à Unirio, por enquanto, né? Eu não sou professora efetiva de lá, eu fui professora visitante, tenho um grupo de pesquisa com a professora Tânia Brandão, a Elza Andrade, e a gente vem fazendo uma série de trabalhos, entre eles essa live, né? Do arquivo vivo, isso. O que que é um arquivo morto? Que é um arquivo morto? Qualquer arquivo ganha vida na hora que um pesquisador vai lá e pega a radioatividade dele, né? Sente bem isso. Então, um dos arquivos que eu recebi, fiquei de receber, e aí a pandemia me fez repensar, aí parou, é o da Luísa Barreto Leite, que também está com um parente dela, Hum. e que não tem um lugar para onde ir. Gente, isso é uma E que tragédia, conta uma né? tragédia, tragédia. A do Brutus Pedreira, o que tem aqui no acervo, para mim é essencial, porque o Brutus trabalhou em limite. E aí eu Claro. queria só dizer esse trecho de Glauber falando sobre isso. Olha, convivi 3 anos com Brutus Pedreira na escola de teatro da UFBA, na época só Universidade da Bahia, né? Então, dirigida por Martim Gonçalves. Brutus Pedreira foi um dos atores principais de Limite e, como grande conhecedor de música, o homem que escolheu a partitura. Contou-me todo o seu trabalho. Tem fotos de Martim, Glauber e Brutus Que na lindo. mesa. Tem umas 2 ou 3. Ele menininho, assim, meio... 3 dias, como é que ele fez? Contou-me todo o seu trabalho. Dias e dias numa discoteca, escolhendo faixas e faixas e faixas, e acrescentou no final da frase que o rapaz encarregado da discoteca ficou louco de tanto ouvir o que Brutus passava sem parar. Isso aqui está em revisão do cinema, escrita por Glauber. Lá na frente também ele vai falar sobre a importância das aulas. Para quem quiser ver, a página 58. Se tiver algum pesquisador, tem muitos, a gente sabe aqui. Página 58. Como ele foi tendo a aula, e era um dos objetivos da Escola de Teatro de Martim, de ensinar técnicas cinematográficas. Martim estudou na Le Femi, em Paris, durante 1 ano e meio, e ele trabalhou na Veracruz, na turma de Cavalcante. E foi demitido naquela leva, né? Quando o Cavalcante sai, em solidariedade, tem uma galera que sai junto, e o Martim estava dirigindo, ele seria o primeiro diretor brasileiro daquela companhia que todo mundo estava a criticar por estar fazendo um filme com os italianos ou com os estrangeiros. Quando o Martim chega na Bahia, ele chega um pouco com o imaginário de ser estrangeiro também, porque ele chega com esse passado da Veracruz, né? E com o passado, aí vem o Johnny Rato da aula, e com o passado do TBC. Então, o primeiro contato que Glauber tem nos jornais, escrevendo, é contra Martim. Que ótimo. É muito contra Martim. Em 1957, ele entra na Universidade de Direito, né? Você sabe disso, e talvez algumas das pessoas aqui, muito jovens assistindo a gente, ele entra em Direito, mas ele faz um sabático antes de começar as aulas, ele vem para o Rio e acompanha durante 40 dias uma montagem de Nelson Pereira dos Santos, Rio, Zona Norte. Exato. E ele fala sobre esse impacto que era também algo anti-Veracruz, né? Vamos fazer o filme sem aquele estúdio Não, ele é um gigantesco. super crítico da Veracruz, do projeto hollywoodiano, né? De uma indústria de cinema, enfim, brasileira, né? De certa maneira, o projeto Cinema Novo vem, né, redirecionar, né, esse debate, não é isso? Do sistema de estrelas. Enfim, ele é um super crítico. Agora, isso é muito interessante, você falou da crítica que ele faz ao Martim, porque o Glauber, ele vai justamente, ele tem essa relação também, né, com os melhores amigos dele, de crítica, de brigas, né, homéricas, né, é isso, ele vai criticando ao longo da vida, das fases, volta, o que é incrível também, né, que é a história da vida das pessoas, não é isso? Elas se reencontram, Não, eu acho separam. liberdade, eu acho que também é um libertário, estigma. né?
É um E signo da pessoas da liberdade. liberdade, até do respeito, né? E muitas vezes é isso, quando você critica, a crítica, né? Quando ela é uma crítica onde é pensada, é uma das maiores formas de elogio, porque você para analisar, você para ouvir o outro, né? Até para Uhum, elaborar uma crítica, né? Então, é muito bacana, que eu acho que o Glauber tinha isso, que não é uma característica da cultura brasileira. As pessoas têm uma profunda dificuldade em terem uma relação afetiva com alguém que se uhum, critica. A gente, aliás, está num momento como esse, de hiperpolaridade, não é exatamente. isso? Onde nós não Exatamente. conseguimos, enfim, dialogar, né? Claro, né? Por motivos diferentes, né? Também num contexto diferente, mas assim, essa capacidade, né, de você eu digo que os franceses é que são assim, né? Você vai para uma defesa de mestrado, doutorado na França, as pessoas se matam na defesa, têm ideias opostas, se criticam de maneira radical, depois não saem para jantar, para celebrar afetividade e amizade. No Brasil, se você faz isso, você é considerado inimigo pessoal de alguém, né? Então, essa forma é uma outra forma de lidar. Eu adoro brigar, né? Adoro Eu brigar. também, Eu gosto de entre disputar ideias. ideia. Aí um pouco assim, né? Às vezes você perde o amigo para ser, né, para manter um argumento, uma ideia, o que é complicado também. Mas o ideal seria a gente poder fazer é o jogo da inteligência, né? É o jogo da análise e depois recuar para a afetividade. Então, Glauber tem esse impulso. Uhum, Então, muito bacana saber uhum. que você traz essa crítica que ele faz ao Martim, né? E um pouco esse ideário da Veracruz, não é isso? Porque é E acompanho isso, até porque ele, como aluno da escola de direito, a escola de direito, quando a escola de teatro chega dentro de Salvador, a escola de direito ela perde um pouco o lugar de centro da cultura, promotora da cultura, sabe? Das letras, mas era uma outra coisa que a escola de direito fazia e que de fato ela foi muito reacionária ao que a escola de teatro estava querendo fazer. Se costumava dizer que as escolas tradicionais elas rejeitaram o projeto das escolas de arte, de dança, música e teatro, mas eu não concordo com isso. Isso não aconteceu, por exemplo, com a escola de medicina, que é uma escola tradicionalíssima. A gente vai vendo na documentação vários médicos, Martim era médico, convidava pessoalmente o diretor da escola de medicina, ele está dando inclusive o diploma da primeira turma. Então, tinha uma relação muito agradável com o pessoal das engenharias também. E quando no discurso dos jornais eu vejo isso, eu realmente traduzo, sem nenhum tipo de problema, que o problema era com a escola de direito, que ela perde um pouco o cetro, né, dos autores que se tornavam jornalistas e críticos e queriam exato. parar no jornal. Tanto que quando Glauber desistiu de direito, a dona Lúcia disse que ia vestir um preto, você deve saber isso, um luto eterno. Em 1958, Glauber vai mudando. Na Bahia, dessa época, se diz que ele mudou porque ele foi pago. Mas isso está isso tá dentro do debate que eu levanto sobre o jornalismo, né? O meu livro fala exatamente sobre como as mentalidades baianas vão, dentro dos 6 jornais, discutir poder e como o poder vai sendo alterado. E aí se diz que é porque ele começa, na verdade, a receber dinheiro da reitoria, é um discurso ad hominem. Eu analiso os Uma discursos loucura. ad hominem. Porque o Glauber é um cara da expressão, um cara, né, da linguagem. A escrita, assim, a carta de 13 anos, falando da linguagem, falando da filosofia, falando do pensamento, né, assim, fascinado pelos processos né, de linguagem. E, de novo, essa relação dele com o do jornalismo é muito profunda. Né? Quando ele vem para o Rio, ele escreve Profunda. Jornal do Brasil, tem textos extraordinários, né? De novo, é uma das formas da expressão artística e intelectual de pensamento do Glauber, né, como dentro desse ideário de Brasil, é através da escrita. Né? Então, assim, A turma. jornalismo, aliás, a figura do jornalista para ele é essa figura que vem quebrar a figura do intelectual clássico. Tanto é que é Paulo Martins no Terra em Transe. Quem é o principal personagem de Terra em Transe? Um dos principais, né? Paulo Martins é um jornalista É o em principal. crise. É o Glauber, né? Também é um jornalista em crise de consciência, não é isso? Que vai para um lado, que vai É para o isso. outro, que fala do trânsito da É. América Latina e a ideia do novo intelectual, né? Digamos, na sua forma Eu, não beletrista, é o jornalista, né?
Exatamente. Nossa, agora eu não sei se a gente vai dar conta, porque a gente pegou em vários pedaços. Sabe assim? Paulo Martins, assim, o nome de Martins, Paulo Martins. Martins. É E, verdade. e, e Martins, quando entrou no auge da guerra com as instituições culturais baianas, Martins era loiro, dos olhos claros, e é o Jardel Filho, um loiro, dos olhos claros, que faz o Martins. Gente, E tem uma fala que é de Martins, o meu, digamos assim, no no Paulo personagem. Martins, É no mesmo? personagem, que é de Calígula. Eu até separei aqui a comparação de Martim com Calígula, no período em que ele sai, é muito grande no jornalismo baiano, em todos os 4 jornais que existem no período. Sim, Ele é chamado de Calígula, ele monta Calígula numa tradução direta de Camille, né, por Maria da Saudade Cortesão, sim. porque ele era muito amigo dos dois, do Murilo Mendes, era casado com ela, então ele faz uma tradução, a primeira montagem em português, e é exatamente no momento onde as estruturas das instituições baianas não dão mais conta de Martins, que é Martim, mas Hum. não dão mais conta dele. Inclusive, antigos aliados, que é o Odorico Tavares, que era diretor de rede de associados na Bahia, ele começa frontalmente a persegui-lo. Então, tem um trecho que o Glauber define Martins, o Paulo, que para mim é totalmente ele definindo o Martim Gonçalves. Mas eu queria trazer só uma parte em que ele fala: Eu ah, já sei tá, até qual é. Como é que é? É a poesia e a política tem são duas, demais para um mesmo homem. É essa ou não? É outra. tenho fome de absoluto, Ai, caramba. É. tenho fome de absoluto. Aí ele E fala: há um poeta, Deus meu, sórdido, belo, generoso, mas ingênuo. As pessoas mais próximas de Martim, como Linda Bardi, ela vai dizer: Martim era um ingênuo, ele acreditava que era possível. Puro, imaculado poeta, Paulo Martins, um homem dividido como um pedaço de víscera é dividido por uma faca. Não vou ler tudo não, tá, gente? Mas eu só pegar esse pedaço. Sonha e se encontra, se aliena e dança, ama, rodeia. Paulo Martins é a consciência em transe dessa cidade, Eldorado. Ele, poeta, soldado, soldado e poeta, herói, se dilacera na tentativa de abraçar as contradições dessa cidade, mas não consegue. Isso é puro Martins. No escuro do caos, forjar um instrumento de luta capaz de redimir o país. Paulo Martins tenta confiar, tenta acreditar, tenta submeter-se aos esquemas burocráticos de uma dialética esvaziada de originalidade e heroísmo. Mas todos falham com ele. Falha Dias, de quem o poeta era amigo. Falha Vieira, a quem o poeta procurou servir. Falha os revolucionários estudantes, que, em nome de velhas fórmulas esclerosadas, pretendiam manipular a realidade. Longe, muito longe do seu coração selvagem. Bom, ele traçou esse o texto, mapa. esse texto está onde? Esse texto está em um. Não, enfim, Esse, não, é peraí, não, tem incrível. aqui. Só para completar, porque eu acho que tem a Sinó, frase. tá em Sinó. Eu acho bacana, peraí. Peraí, eu acho um baiano, hein? Peraí. Peraí. Não, Terra em transe. mas é o roteiro, uma descrição do roteiro? É uma descrição do roteiro. Ah, tá. Ele está descrevendo o roteiro. É porque Ele está descrevendo o roteiro. no filme, no próprio filme, é essa frase que eu acho que talvez sintetiza um pouco disso, né? Tem a ver com isso que eu trouxe aqui, que você falou, eu tenho fome de absoluto, tá no filme, ele fala, né? Eu tenho fome de absoluto, e tem assim, a poesia e a política são demais para o mesmo homem, né? Quando ele fala. Ah, Aí essa claro! frase é isso, né? Tudo. É poesia, Também. é isso, é o poeta, é o artista, né? E são demais para o mesmo homem, né? Que define ele no final. É lindo, né? Então é a questão da linguagem, é a questão da arte, né? É a questão da revolução, é a questão da. Enfim, né? De novo, dessa figura do intelectual, jornalista, no coração do seu tempo, mergulhada nas contradições. É um personagem extraordinário, né? Fora que terra em Glauber, transe. Oi? perdão, pode Não, continuar, que depois eu vejo.
Fora que, né, até, né, além dessa linda homenagem ao Martim, como você está fazendo, que a gente já pode considerar uma homenagem, né, e é meio alter ego do Glauber também, nessa figura esse intelectual dilacerado pela política, pela linguagem, né, pelo seu tempo, né, é um filme que descreve a extrema-direita brasileira contemporânea, né? Impressionante. Na figura Impressionante. né, dos messias, na figura desse conservadorismo populista. É impressionante, tem um trânsito inacreditável. Impressionante. É impressionante, parece que assim, um filme que você vê agora, você fica, meu Deus, mas o Glauber, né, é uma antevisão do Brasil que nós estamos nesse momento, de crise, Não, na verdade, desse conservadorismo. o Brasil teve 27 segundos restantes, Ivana, não acredito. Temos 27, 20 para a gente se despedir. Que essa história são dois personagens grandes, são dois personagens extraordinários, são dois fabuladores do Brasil, não é isso? Então, assim, Glauber se confunde com a história do Ideário sobre, enfim, do século XX, né? Então,